consegue descrever uma situação que você resolveu um problema complexo em sala de aula? Assim, um problema assim, muito complicado que você conseguiu resolver e dar um desfecho feliz para aquela família, ou para aquele pai, para aquela mãe, para aquele aluno. Você já se lembra de algum fato assim, curioso que você possa comentar? Você diz em que sentido? Qual que é o sentido? O que você achou assim, um espaço que foi relevante para a criança, para a família, por algum momento que ela passou com dificuldade e que você deu a solução? O que você tem a dizer sobre alguma coisa assim? Então, são vários fatos, né? São vários fatos. Mas o que mais marcou assim para você, assim, que trouxe uma felicidade muito grande? Puxa vida, eu consegui, isso aí foi um impacto assim muito grande, impacto emocional, efetivo, assim, de felicidade, de conquista, assim, puxa vida, você foi maravilhoso. Realmente você foi, entendeu? Tá, eu vou contar Posso contar 2? Lógico, você pode contar até 10, não tem problema. Eu vou contar um pedagógico, eu vou falar de um exemplo meu, né? Assim, são vários, né? Depois eu vou até falar, nossa, porque eu não falei esse. Mas eu me recordo muito do primeiro ano que eu tinha um aluno que ele chegou na sala e ele era muito quieto, porque eu gosto muito de conversar com as crianças e eles acabam ficando como a professora, né? Falantes e enfim. Mas esse aluno, ele foi marcante porque ele chegou muito tímido, né? E ele não falava, eu via que ele ficava assim muito assustado. E, claro, nós começamos as atividades e ele não conseguia pegar no lápis, então ele não sabia se ele pegava com a direita, com a esquerda, o que ele fazia com o lápis, ele ficava assim perdido, né? Aí eu fui me aproximando e, né, trazendo ele para mim e tal, e não sei, aí eu falei, preciso chamar a família. Aí mandei um bilhete como se fosse para a mãe, mas quem compareceu foi a avó, e a avó me disse, professora, eu sou analfabeta e ele está nas suas mãos. O que você fizer para ele vai ser muito bem feito, porque ele não fez a educação infantil, ele não foi para o CMEI, e realmente ele nunca pegou num lápis. Então ele tem essa dificuldade, né? E ali eu comecei a fazer um trabalho, porque aí eu tinha que trabalhar paralelo, né? Algo para ele também desenvolver a coordenação motora, e aprendendo cores, enfim, tudo, né? E aí eu peguei e falei para a avó, só preciso que a senhora me ajude em casa, porque eu vou mandar algumas coisas para ele fazer em casa. E ela disse, ok, né? Falei, a senhora só acompanha. E aí ele ia trazendo, e eu ia elogiando, eu ia, né, dando um brinquedinho, premiando. Foi um trabalho fantástico. Foi fantástico mesmo. E aí, para ajudar, o nome dele era Maicon. Começava com da Márcia, né? E aí nós começamos por ali, né, alfabeto e tal. E quando chegava no M, né, que a gente fazia a leitura, aí eu falava o M da Márcia, o M do Maicon. Então ele amava quando eu dizia assim, o M da Márcia, o M do Maicon, né? E assim nós fomos. E ele foi, né, daquele jeito, e já começou a se soltar com as crianças e tal. E eu tomava a leitura dele, já via que ele estava, né, lendo. Mas a professora sempre né, não é meio suspeita, né? Professor e mãe, né? Geralmente é suspeito, né? Pra mãe, o filho é tudo, né? E a professora também. É a mesma coisa. Mas aí um dia a coordenadora foi tomar né? Foi ver como é que estava a turma, enfim, e pediu para ele ler. E ele leu para ela. Ele leu e ela me chamou e eu não acreditava. Então, para mim, aquele dia foi assim, o máximo. Eu acho. Porque eu não tô emocionado com essa história. Eu não sabia. Tão bonita que ela é. Eu não sabia o que eu fazia com o menino. Se eu beijava, porque daí eu fico enlouquecida, né? E ele também, ele não sabia o que ele fazia, porque ele ficou tão sem jeito. Desculpa, Marta, mas eu vou esticar meus olhos, porque eu tô emocionado mesmo, viu? Porque isso é bonita, né? Você pegar uma criança e ensinar ela a ler, escrever. Olha, cara, isso é muito bonito. Então, eu imagino o que a avó deve ter sentido. Então, para mim isso não tinha preço. Né? Não tem preço. Isso aí não tem preço esse mesmo. Tipo de situação. Então, isso para mim foi, assim, marcante. E uma das coisas também que foi marcante, aí foi uma experiência diferente. Em 98, a Copa do Mundo foi em Paris, né?
E eu recebi um dia, era na escola José de Alencar, uma escola que fica lá em frente à AFA, na Vila Boa Esperança, né? Era bem ali no início também do Morenitas 1, e chegou um envelope bem grande na escola. E eu abri o envelope e fui ler. E dentro existia existia um regulamento lá dentro e dizia bem grande: você quer ser gandula da Copa do Mundo? Né? Aí eu fui ler todo o regulamento. E eu falei, nós vamos participar. Né? Aí era um regulamento que veio da Coca-Cola. Era a Coca-Cola que estava fazendo essa proposta. Exatamente. Patrocinando, exatamente. Aí peguei e falei para as professoras, nós vamos participar. Vamos participar. E, enfim, era para... A criança tinha que trazer aquela borrachinha que fica dentro da tampinha, ou o anelzinho isso. E depois, claro, tinha que participar, elaborando frase, enfim. Tá. Aí conversei com as crianças e vamos então participar. Só que teve algumas crianças, tinham menos de 12 anos e levaram também tudo isso. Tá, aí chegou no dia de nós preenchermos tudo, entregar tudo, começou a sobrar algumas coisas. Essa menina não tinha trazido nada. E eu peguei e falei, mas eu vou, porque ela era uma menina muito estudiosa, né? Falei, vou preencher o nome dela e tal. 5 cartas. Preenchi, coloquei na mesa dos professores no último dia de entregar no correio, aquela época tudo com correio e tal. 101 cartas. Foi. Eu falei para as professoras, daqui vai sortear uma criança. Mas é a mesma coisa agora eu falar isso para você aqui, né? E assim nós fizemos. O sorteio foi no dia 21 de abril de 98. Era uma quinta-feira, feriado. E eu lembrei dessa data e, né, pensei, mas ninguém falou nada. No sábado, a merendeira da escola foi trabalhar. E chegou um Sedex para ela. Só que ela também pegou, não falou nada. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu entrei no portão da escola, não tinha chego nenhuma criança ainda, ela falou, Márcia, tem um Sedex para você. Quando eu peguei o Sedex, que eu abri, era uma aluna nossa que tinha sido sorteada. Para ser gandula da Copa do Mundo. Puxa vida. E você chegou a fazer filmagem disso, Márcia? Tem fotos, tem filmagem não, porque a gente não tinha, né? Tem foto, né? Tem fotos. Legal isso, hein? Foi muito legal, porque daí a menina não sabia. E aí, quando ela chegou... São coisas assim tão belas, tão bonitas, que a gente tem que divulgar essas coisas, né, Márcia? Eu acho que eu acho isso o máximo, porque você traz uma pessoa lá do mundinho dela e ela vai para um lugar, né, que ela jamais podia imaginar. Jamais podia. Eu acho que isso é uma realização profissional das melhores. E aí, veja só, eu tive que segurar todos entrarem em sala para eu falar. E quando eu entrei na sala, que eu gritava e abraçava, e ela não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, né? Enfim, aí ela foi, né? A família muito simples, a mãe, naquela época, trabalhava como empregada doméstica, o pai trabalhava na construção civil, e eles falaram, professora, ela só vai se a senhora for com ela. Daí eu falei, não é justo, a família precisa ir. Não, a senhora que vai, senão nós não nos imaginamos embarcando num avião e muito menos estar em Paris, né? Olha só, uma pena. Yeah. Aí, enfim, antes de nós irmos, a Coca-Cola proporcionou tudo, nós fomos para Brasília, conhecer a fábrica da Coca-Cola em Brasília. Fernando Henrique, na época, era o presidente, recebeu a aluna, recebeu a gente. Então você tem foto com o presidente Fernando Henrique? Tem foto com o presidente Henrique. Ela tem foto com o Fernando Henrique? Tem. Olha só, quantos anos tem hoje essa menina, Márcia, hoje? Em 98 ela tinha 12, então vamos fazer a conta. 98. Você que é bom de cálculo aí. Você usa 98 para 2018 são quantos anos? 20 anos, né? 20 anos, então 32 anos, ela tem 39 anos hoje, né, essa menina. 39, 27? 27.
Tinha 12, 30, 39. Até que eu tô boa. Então, Márcia, 39 anos. 39. Deve passar um filme na cabeça dessa pessoa, hein? E aí conhecemos Brasília, ponta a ponta, tudo proporcionado pela Coca-Cola. E depois nós fomos para Paris, onde ela foi gandula da Copa do Mundo. Então, para mim, isso é assim, o fato de poder alguém, né, sair da... Você proporcionou a essa criança um espaço para ela que ela jamais podia imaginar. Eu tive em Paris, né? Você esteve lá na Torre Eiffel? Não, nós só não fomos na torre por causa da questão do seguro. Mas foi lá no Museu do Louvre? Andamos por tudo lá. Aí ficamos hospedados num hotel da Euro Disney, né? Da Euro Disney, aí as crianças passearam, porque aí lá nesse hotel, as crianças do mundo inteiro se encontraram. Todas as crianças. Mas uma criança de 12 anos, o que ela teve? A sensação. E você, né? Sim. Porque você também... Você foi agraciada também. Sim, porque de certa forma a família não quis acompanhar, mas em nenhum momento eu imaginei que a família quisesse que eu fosse, né? Então, assim, são coisas que marcaram a vida, né? Entre tantos outros, nós fôssemos falar aqui, que foram assim... Me falaram que você tem muita história, viu? Não tô errado não, hein? Puxa vida, Márcia, mas isso aí é muito bonito. Márcia, às vezes eu fico olhando assim, vendo, né, que a gente como professor, a gente consegue realizar coisas, né? O professor tem um poder na mão que às vezes ele desconhece. Às vezes você encontra aquele aluno, professora, hoje formado, sou médico, graças a você, você que me orienta. Não é? Isso acontece muito orgulho. Não é? É uma coisa, profissão muito... Me escreva uma situação em que você teve que resolver um problema complexo em sala de aula. Um problema assim complexo que você teve que resolver em sala de aula. Ou na sua vida como diretora. Tem alguns que... bem difíceis, né? Bem difíceis que... E isso acontece praticamente... Diariamente acontecem as dificuldades, né? E principalmente quando você está numa direção de escola, né? Você tem que estar ali mantendo o equilíbrio, você tem que ponderar, né? Você tem que ouvir a família, você tem que ouvir a professora e você tem que estar aí nesse meio, né? E, claro, durante todo esse período que eu estive em escola, a gente teve, assim, diversos problemas.